Oi, sexto ano, bom dia. A nossa aula de história hoje, nós vamos que vocês peguem o livro, aquele livrozinho mais grosso que vocês receberam, falando, né, sobre todas as disciplinas, e vamos falar de história. Vamos falar sobre os reinos africanos, que vocês abram o livro e me acompanham, tá? A África Antiga e as primeiras civilizações. Vamos lá. A África, ela teve um período que foi obscuro, quer dizer, pouco se sabia sobre ele, sobre a África, certo? Nós sabíamos depois de um certo tempo por alguns vestígios materiais e dos restos humanos. Foi que a gente começou a saber sobre ela, sobre a África. E assim descobrimos muita coisa. Por exemplo, assim como o Nilo, havia outros ecossistemas favoráveis espalhados pela África, o que permitiu então o desenvolvimento de culturas como o sorgo, o milho, o café, trigo, certo? E oliveiras. Tudo isso foi cultivado na África. Então, chama-se esses lugares como berços agrícolas primários. A África foi um berço para isso aí. Aí vem a Idade dos Metais, a civilização Noque. Que civilização foi essa? A civilização africana ela foi capacitada de trabalhar com metais, em especial ferro. Os sítios arqueológicos sugerem então o ferro percorreu por vários caminhos de solo africano, certo? Então, no Planalto de Jos, na Nigéria, existia uma civilização anterior aos hititas e cartagineses, que tinha já característica da metalurgia em ferro. A cultura Noque, ela desenvolveu-se por volta de 1000 a.C., certo? Até o ano de 500 depois de Cristo. Embora haja artefatos datados de 1500 antes, em terracota, o uso paralelo de ferramentas em pedra polida então sugeriu que a civilização Noque foi uma comunidade sedentária. Aí depois veio o reino de Kush. O reino de Kush é o seguinte, a gente também tem poucas coisas sobre elas, sobre o reino de Kush, principalmente a história da África não começa com a escravidão na Idade Moderna, no Sudão do Sul, certo? Na confluência dos rios Nilo e Atibara, ficaram a antiga Núbia. E aí o Egito, grande, ligado ao Egito pelo grande rio Nilo. Esse território foi explorado por suas terras agricultáveis, certo? É durante essa administração egípcia que o território núbio é dividido em dois, tomando como referência as cataratas existentes no rio Nilo, certo? E da segunda à quarta catarata ficavam as terras de Cuxi. O controle político da nobreza cuxita exigiu então um esforço para a parte de funcionários da corte egípcia. O período Napata foi um período entre a 25 dinastia, quer dizer, 750 a.C. e 663 a.C. De faraós do Egito não era, de fato, egípcia. Aproveitando a instabilidade causada pela ameaça dos Iquiços, cuxitas tomam o poder e fundam, então, a própria dinastia. O reino de Meroé, certo? Foi o seguinte... As sucessivas invasões assírias, egípcias e persas ao território Kush obrigaram então a mudança da capital de Napata para Meroé. Então foi apenas uma troca de capital, certo? A cultura e civilização meorítica, herdeira dos faraós cuxitas, também é conhecida pelo seu nome grego. A Etiópia, o reino de Meroé, apresenta duas características. A primeira era formada por hereditariedade e a segunda, entre a saúde do rei e do reino, o reino era um reflexo direto de virtudes físicas. Tá? Alguma dúvida? A gente dá mais uma lida e eu quero que vocês façam o exercício, porque isso aqui tudo é uma complementação que a gente ainda vai ver. Então, eu quero que vocês façam o exercício da página 73 e 74, tá bom? Qualquer coisa, dá uma lidazinha novamente, com calma, e que tenta resolver tudo direitinho,
e qualquer coisa, na próxima aula a gente corrige. Tchau, tchau!